Se machucou, quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim, o coração que jamais se machucou, quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim, a vida em mim, a vida em mim. Sejam todos bem-vindos a este momento de leitura da palavra, reflexão e oração. Hoje usaremos o texto do Evangelho do 11º domingo após o Pentecostes. Começamos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico é o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Bem, as últimas semanas foram intensas, não foram? Tantas coisas acontecendo, tantos amigos e conhecidos infectados pelo coronavírus, tantas mortes na nossa cidade, no Brasil, tantos conflitos entre nossos governantes, cada um querendo aparecer mais que o outro. Isso é triste.
Como igreja, tivemos de nos adaptar a uma nova realidade. Igrejas vazias, maior número de cultos, menos demonstração de afeto. Sinto falta do abraço apertado de vocês. Mas também tivemos muitas curas. O número de infectados aqui de Colatina diminuiu, de internados, aqui de Colatina, diminuiu quase a metade. Isso é uma vitória. As últimas semanas têm sido uma verdadeira montanha russa, cheia de altos e baixos. Mas isso não é novo, não é mesmo? Nós, como igreja, sempre passamos por momentos assim. Você também, como cristão, certamente já passou por momentos difíceis, dias cheios de altos e baixos, alegres num dia, tristes no outro. Triunfos e sucessos são seguidos de desafios, provações e lutas. Em casa, na escola, no trabalho. O pecado sempre está presente. A nossa vida, de uma maneira geral, parece uma montanha russa, cheia de altos e baixos. Vivemos em uma constante luta. Mas embora as coisas em nossa vida, na nossa cidade, na nossa igreja possam mudar, uma coisa nunca muda: o nosso Salvador e suas promessas. Quer que estejamos para cima, alegres, ou para baixo, tristes, Ele nos encontra com sua graça, concedendo a nós os seus dons. Quer estejamos em uma igreja cheia ou em uma igreja vazia, como nos últimos dias, ou até mesmo em casa, Ele está presente da mesma forma. Pois onde quer que a sua palavra seja proclamada e seus sacramentos administrados, ali Ele está. Você pode contar com isso. Mesmo nesse mundo onde muitas vezes não podemos contar com nada, com isso podemos contar. Pois Ele é fiel às suas promessas. E há momentos em que Ele talvez possa parecer indiferente, como se não quisesse nos ajudar, como se não nos ouvisse. Como a história que ouvimos hoje da mulher cananeia, que veio até Ele em busca de ajuda. Seu mundo estava desabando sobre ela. Sua filha estava horrivelmente endemoniada. Se pudesse, certamente trocaria de lugar com a sua filha, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Ela estava impotente, mas não desesperada, pois colocou sua esperança no Senhor do céu e da terra, no Filho prometido de Davi, e não o deixou ir. Ela não podia fazer nada, mas Ele podia fazer tudo. Mas a princípio, Ele não a responde. Nenhuma palavra saiu de sua boca, nenhuma palavra de cura ou repreensão. Ele a tinha ouvido? Ela continuava clamando. Por quanto tempo não sabemos, mas foi o suficiente para os discípulos perderem a paciência com ela e pedirem para que Ele a mandasse embora. Jesus não fez isso, mas afirmou que Ele foi enviado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não se intimidou. Como Jacó, que lutou com Deus, ela não o deixou ir até que Ele a abençoasse. Curiosamente, é nesse ponto que ela ousa se aproximar de Jesus. Suas palavras não a afastam, mas a atrai. Onde talvez possamos ouvir repreensão, ela ouve um convite. Ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então ela se aproxima dele e se ajoelha diante dele dizendo: Senhor, me ajude. Foi um grito desesperado? Ou apenas um sussurro? Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Essas foram as primeiras palavras de Jesus para aquela mulher. Palavras que talvez nos pareçam insultuosas, mas são palavras nas quais essa mulher encontra esperança. Ela não é orgulhosa. Sim, sou um cachorrinho e sou feliz por ser um cachorrinho na sua casa, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela só precisa de uma migalha
pois uma migalha de Jesus é maior do que toda a riqueza do mundo. Uma migalha de Jesus certamente é muito maior do que o demônio que possui a sua filha. Apenas uma migalha de Jesus. Há apenas 2 semanas atrás, ouvimos sobre outro episódio de Jesus com pães, quando Jesus alimenta 5.000. Com apenas 5 pães e dois peixes, Jesus alimenta 5.000 homens, fora as mulheres e crianças que estavam com ele. E ainda sobram 12 cestos cheios. Uma migalha de Jesus nunca é apenas uma migalha. Talvez os acontecimentos das últimas semanas nos tenham feito perceber mais uma vez o quanto nós precisamos de migalhas. É fácil esquecer. Às vezes ficamos ocupados demais e esquecemos. Quando as coisas estão indo bem demais, esquecemos. Quando nos concentramos muito em atingir determinados objetivos, esquecemos. Quando olhamos muito para nós mesmos, esquecemos. Mas então uma pandemia, mortes, tristeza, problemas, impossibilidade de estarmos reunidos, quando isso nos sobrevém, percebemos que agora, bem como em todos os momentos da nossa vida, somos a mulher cananeia, ou a filha dela. Nós também sofremos com os terríveis ataques do diabo, com as tentações para pecarmos, duvidarmos ou nos desesperarmos. Ele nos tenta com o nosso orgulho, com a nossa suposta autossuficiência. Ele nos tenta para não ajudarmos os necessitados, como fizeram os discípulos. Ele faz isso para que esqueçamos que nós, todos nós, somos mendigos que precisam de migalhas. Mendigos. Nós os vemos, certo? Na beira da estrada, na porta dos bancos, na cabeceira da ponte aqui em Colatina, lá perto da rodoviária. Nós os vemos, mas nunca nos comparamos a eles. Não é mesmo? Mas nós somos mendigos. Lutero sabia disso. Quando ele morreu, havia um papel em seu bolso escrito: somos mendigos, esta é a verdade. Senhor, me ajude. A mulher clamou. E nós também, pois também precisamos de migalhas. Mas uma migalha de Jesus não é apenas uma migalha, nunca é apenas uma migalha, mas um banquete. E Jesus deu à mulher cananeia a migalha que ela procurava. Sua filha foi curada instantaneamente. A migalha realmente foi um banquete. E nós também recebemos esse banquete. Com relação às coisas desse mundo, nem todos têm o mesmo banquete, pois o nosso Pai do céu dá conforme Ele acha melhor. O que é bom para um, não é bom para o outro. Portanto, existem diferentes banquetes. Uns são presenteados com o banquete da cura física, outros dos bens, outros das alegrias, talentos e habilidades. E todos esses banquetes que nos são dados para que possamos compartilhar com os que nos cercam, para que possamos dar como Ele nos deu. Migalhas para Ele, um banquete para nós, servido por suas misericordiosas e graciosas mãos. Mas ainda tem mais. Há o banquete que recebemos da cruz. O banquete que mais precisamos das mãos crucificadas e traspassadas de Jesus. Nos deleitamos com o seu perdão conquistado para nós lá. Nos deleitamos em sua palavra que nos ensina sobre esse sacrifício e amor que o manteve lá ali. Nos deleitamos com o seu corpo e sangue dado e derramado por nós. Nos deleitamos na comunhão que o Senhor nos dá aqui.
O banquete que recebemos da cruz é para todos. Todos precisamos dele. Essas dádivas são muito mais que migalhas. E é por isso que o filho de Davi estava naquele dia lá em Tiro e Sidom. Ele veio para se doar como o pão da vida. Ele veio para libertar os horrivelmente endemoniados. Ele veio para ouvir as orações de mães angustiadas e libertar a humanidade e a criação do cativeiro do pecado e da morte. E ele faz isso, pois aquele que foi enviado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel estava lá em Tiro e Sidom por um motivo. E ele está aqui pelo mesmo motivo, pois as ovelhas perdidas da casa de Israel não estão apenas em Israel. E embora aquela mulher cananeia não fosse de Israel por nascimento, ela era pela fé. E isso também é verdade para todos nós. Não somos de Israel por nascimento, mas pela fé. Somos verdadeiros israelitas, a igreja de Deus, os filhos de Deus, com assento à mesa. Portanto, quando viemos a esse banquete que sempre celebramos na Santa Ceia, viemos para receber a vida, o perdão e a força que tanto necessitamos. E aguardamos o banquete que nos espera, onde celebraremos juntos com todos os santos que viveram antes de nós a festa do céu, o banquete que nunca terá fim. É por isso que Jesus veio. É por isso que Ele vem agora. E é por isso que Ele virá novamente. Seja em Israel, Tiro, Sidom ou aqui. Ele vem para nos alimentar agora e para nos alimentar para sempre. Com migalhas, que na verdade não são migalhas, pois vêm de Jesus. E um dia, quando você chegar na festa que não tem fim, olhe em volta para os amigos, entes queridos que já partiram, companheiros de jornada, pessoas que morreram na fé. E talvez, apenas talvez, você possa ver uma velha mulher cananeia e sua filha, que receberam algumas migalhas de misericórdia, mas um grande banquete de vida. Amém. Nós vamos orar. Todo-Poderoso e Eterno Pai, que dás aos teus filhos muitas bênçãos, mesmo quando não somos merecedores, em cada problema e tentação, concede-nos confiança em tua bondade e misericórdia amorosas. Amado Deus, te pedimos proteção neste momento em que vivemos, durante essa pandemia em que estamos vivendo. Que os teus santos anjos estejam sempre ao nosso redor, nos protegendo de todo o perigo e adversidade. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um abraço e fiquem com Deus. Tu és fiel, Senhor.